Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim: o cristão deve ser o sal e luz. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus disse aqui. Foi Jesus quem falou isso. Nós devemos ser o sal e a luz. O sal aqui, tempero. Sabe que quando eu ouvi essa palavra ontem à noite, quando a pastora pregou essa palavra ontem à noite sobre temperar, e aqui quando eu cheguei aqui e fui meditar, né, estava ali, mas com que há de temperar. Eu não tinha ainda lido nesta versão, mas o tempero, ele serve para quê? Para dar gosto, dar sabor a um alimento. Se você não coloca sal, o negócio fica insonso, como se diz, né? Sem gosto, fica uma coisa... Você pode carregar no tempero, mas se não tiver aquela pitadinha do sal, que dá o toque especial naquele tempero, não fica legal. Por isso que aqui Jesus disse, o sal, se ele perder o sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele dá o sabor, mas ele, se você colocar um pouquinho a mais, você já sente aquele salzinho a mais, você tem vontade de beber água. Quando você come algo salgado, você bebe muita água. E é isso que nós devemos despertar nos demais, sede de Jesus. A nossa vida, ela foi feita, Deus criou o homem com um propósito, para dominar, para ter domínio, para ter intimidade com Ele. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A palavra diz, se vós não clamar, as pedras clamarão. Então, Deus, ele criou o homem para ter intimidade. Ele criou o homem com o motivo de dar o melhor para o homem. Só que nós precisamos entender que Deus nos chamou. Ele não precisa de nós, mas é um privilégio ser chamado pelo Senhor para poder pregar o evangelho. Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então o ide é para todos. Não é só para o pastor, para a pastora, para o missionário, para a missionária, para o diácono, para o obreiro. Não, o ide é para mim e para você também. Eu preciso pregar o evangelho, despertar a sede das pessoas. E quando Jesus falou aqui da luz, da candeia, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. O brilho do Senhor na nossa vida, ver que tem algo diferente, que mesmo em uma situação difícil, nós fazemos que nem Jeremias, aqui. Eu quero ler para você aqui em Jeremias capítulo 3, no versículo 21 até o 23, diz assim: contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança.
A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada dia, grande é a tua fidelidade. Então, o que Jeremias disse aqui? Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias, ele chorava, ele clamava, ele intercedia, ele gemia diante do Senhor, clamando, intercedendo por aquele povo. Ele estava triste nesta situação, mas o que ele fez aqui? Ele queria se lembrar do que podia dar esperança para ele. E ele disse, o que ele se lembrou? A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Ou seja, se não fosse a bondade de Deus, a misericórdia dele se renovar aqui todos os dias, todas as manhãs, nós seríamos consumidos. Nós já não estaríamos mais aqui. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, amor, bondade, paciência, Deus, de tanto nos amar, mandou o seu filho morrer no nosso lugar. E quantas situações difíceis se levantam na nossa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu preciso me lembrar da bondade de Deus, do favor de Deus na minha vida, da onde Ele me tirou, aonde eu estava o dia que Jesus me encontrou. Ele me tirou do reino das trevas, a palavra diz, ele me tirou das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Enquanto eu estava lá suja no pecado, Deus olhava para mim e via um futuro promissor. Deus via a Eliane fazendo tal coisa e não lá onde eu estava. Deus sonhou sonhos mais altos do que os meus, os planos dele são maiores do que os meus. Então eu quero viver os sonhos do Senhor, que eles se cumpram na minha vida. A oração da Ana: Senhor, se tu me deres um filho, eu o levarei ao templo para ser criado lá pelos sacerdotes. Deus disse, agora sim. Eu preciso de um profeta e você quer um filho. Então, vamos conversar aqui então. E é assim que Deus faz. A vontade de Deus, o plano de Deus para a vida da Ana é que ela fosse mãe do profeta, de um homem que Deus usou ele desde a sua mocidade, desde menino. Quando ele foi criado pelo Eli, que ele estava deitado lá na cama dele, que Deus falou com ele, ele foi lá no quarto do Eli, achando que era o Eli que tinha chamado ele. 2 vezes, daí depois Eli entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. Ele disse, quando você ouvir aquela voz novamente, você diga, fala que o teu servo ouve. Aí o Senhor começou a falar com Samuel. Aí Deus começou a falar o que iria fazer com a descendência do Eli e com o Eli, pela sua desobediência. Aí Samuel ali começou a ser usado por Deus como profeta. Até então ele estava ali aprendendo, ele era um sacerdote. E ele foi sacerdote, profeta e juiz, porque ele julgava as causas do povo de Deus que eram levadas até ele. Um exemplo, naquela época, se eu tinha um boi, o meu vizinho me roubou, ele tinha que me restituir aquele boi. Eu levava essa causa lá para o Samuel e falava para ele, Samuel, o boi era meu vizinho me pegou e assim. Aí ele julgava aquela causa e dizia, não, você vai devolver 2 bois para Eliane porque você pegou o boi que era dela. Então ele julgava as causas do povo, ele era o juiz do povo de Israel. Então, para você ver como Deus trabalha. Jeremias aqui, naquele momento em que ele estava passando difícil, ele disse, contudo, lembro-me, ali no versículo 20, diz assim, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ou seja, aqui ele estava se recordando da aflição,
do delírio, do profundo sentimento, do enorme pesar que ele estava sentindo naquele momento, mas ele disse aqui: lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Por quê? Porque quando você está passando por situação difícil, o diabo vai fazer você lembrar bem do que você está passando. Aqui ele disse, ele estava lá passando por uma situação difícil, afligido, preocupado. E ele disse aqui: lembro-me bem disso tudo. E com aquilo ali, a alma dele estava desfalecendo dentro dele. Triste porque ele estava passando o recado para o povo se arrepender dos pecados, porque eles iam ser levados cativos para a Babilônia por 70 anos. E o povo não deu ouvidos. Jeremias estava entristecido com aquilo porque Deus estava usando a boca dele para falar e o povo não dava ouvidos. E assim é nos dias de hoje. Deus fala e as pessoas não dão o ouvido, não prestam atenção naquilo que Deus está falando. Mas o diabo faz com que elas lembrem bem do que elas já passaram, daquele momento de aflição. Quanta gente diz: meu Deus, mais uma, e agora? De novo, Senhor. Quantas pessoas a gente vê fazendo isso, falando coisas assim. E aqui, olha o que ele disse: contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Então lembre-se da onde Jesus te tirou. Onde você estava, volte ao primeiro amor, ao início de tudo. Se lembre da onde Jesus te tirou, te resgatou, o que Deus fez, o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, no teu trabalho, na vida dos teus clientes, na vida dos teus filhos, na igreja que você congrega. Lembra-se da bondade de Deus quando Ele mandou o filho dele morrer naquela cruz. Você quer algo melhor do que isso? Mais grandioso do que isso? Jeremias disse: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem, nós não estávamos mais aqui. Se Deus não tivesse dito: meu filho, você vai morrer naquela cruz, você vai resgatar o meu povo de volta, você vai comprar eles de volta para mim. Deus podia ter dito: vou deixar aí mesmo, que comam da árvore da vida, que fiquem aí. Não, Deus não quer isso para nós. A palavra diz que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele é o Deus que sara. Se Deus não nos amasse, não se preocupasse conosco, Ele não teria tirado o homem do jardim para que não comesse da árvore da vida. Porque Deus queria resgatar o homem novamente. Ele deu uma oportunidade do homem viver eternamente com Ele. Porque naquele momento em que fomos vendidos lá para o pecado, aquilo ali foi quebrado. Então Deus precisou que o sangue de Jesus vertesse lá naquela cruz para nos comprar. Foi o sangue da nova aliança. Esse foi o sangue. Esta é a bondade de Deus conosco, comigo, com você. Então nós não podemos ficar atribuindo a Deus as coisas ruins que vêm sobre a nossa vida. Algumas escolhas foi nós que escolhemos. Outras Deus permite, né? Algumas situações acontecem na nossa vida porque nós escolhemos. Outras Deus permite vir na nossa vida para trabalhar na nossa vida, para que a gente tenha intimidade, para que a gente não se acomode. Porque quando a pessoa se acomoda, ela deixa de orar, de se consagrar, de buscar, de meditar. Ela acha que tudo tá bem, então tá bom assim. Ela começa a se achar autossuficiente, deixa de ser dependente do Senhor. Por que as lutas vêm? Para a gente dobrar o nosso joelho, para a gente chorar ali diante do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o justo clama, o Senhor ouve. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Então, aflições vão vir para nos moldar,
para trabalhar na nossa vida. De vez em quando um vai enfrentar um desertinho, outro vai enfrentar um vale, outro vai passar por tal situação, porque quando Deus vê que estão ficando autodependentes, autossuficientes, se achando, Deus coloca uma situação ali para trabalhar isso na vida daquela pessoa, para que ela não se ensoberbeça e perca a sua salvação. O homem tem que aprender que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Foi um privilégio Deus fazer com que o ide, vão lá pregar para os teus irmãos, mostra para eles o meu tempero, ter sede da minha palavra, querer beber desta fonte, ter essa luz que resplandece na vida de vocês. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não precisa de nós. Se Ele quisesse, Ele mesmo podia convencer todo mundo, pregar para todo mundo e deu, ponto final. Mas não, o Evangelho, a palavra é bem clara. Jesus só vai voltar quando o Evangelho foi pregado a toda criatura. Porque até a pessoa aceitar Jesus, fazer dela Senhor e Salvador da sua vida, ela é criatura. Ela não é filho. Ela não é filha. Só no momento em que Jesus, através do ministério de reconciliação, nos reconciliou de volta com o Pai, quando Ele morreu na cruz, mas eu só sou participante disso tudo, da graça, quando eu reconheço que Ele morreu naquela cruz, que Ele é o Filho de Deus e que Ele pagou o preço no meu lugar, e se eu fizer Ele Senhor da minha vida, aí sim eu vou ser participante e coparticipante das bênçãos do Senhor. Caso contrário, não. E aqui, Deus vê em nós o que nós vamos nos tornar quando nós dizemos sim. Lembra quando eu falei lá, quando a gente estava lá no pecado, Deus já estava olhando para nós e fazendo planos, vendo nós lá na frente, cantando, o outro evangelizando, o outro pregando, um sendo evangelista, um sendo missionário, um sendo diácono, um sendo obreiro, um intercessor e por ali vai. Deus já fez planos para cada um, mas nós que escolhemos viver esses planos, sonhar esses sonhos ou não. A escolha é nossa. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal e a luz. Se o sal não serve para temperar, para nada mais serve. Por isso que Paulo disse: corris bem, por quê? O que te impediu de correr? A pessoa que parou no meio do caminho, a pessoa que abandonou Jesus, os desviados, temperam o quê? Como é que é a vida deles? Se nem eles têm mais o sal na vida deles, o Espírito Santo, que é o que dá luz para a nossa vida, é o que faz a diferença. As pessoas olham para nós e digam: tem algo diferente nela, tem algo diferente nele. Eu gosto de conversar com ele, eu gosto de conversar com ela. Eu sinto uma paz perto dele, perto dela. O que é isso? É Jesus. É isso que nós passamos quando nós somos o sal e a luz, para iluminar. A luz, ninguém esconde ela. Ela tem que ser posta num lugar alto quando falta luz. Você vai colocar uma vela, um exemplo, debaixo da cama? Não. Você vai colocar ela num lugar alto para iluminar, para todo mundo ver, para todos poderem enxergar. Caso contrário, para que vai servir eu acender uma vela e colocá-la aqui no chão? Para nada. E assim é nós. Por isso que Jesus falou ali, que nós somos o sal e a luz. Então, eu sou o sal, eu preciso temperar, eu preciso iluminar e as pessoas precisam ver Cristo na minha vida. É muito simples a receita que Jesus deu aqui. A receitinha do bolo. Para ser cristão,
É assim, assim, assim. Segue a instrução das bem-aventuranças. Segue a instrução. Se lembra que as misericórdias do Senhor não têm fim. Jeremias disse aqui. E renovam-se plenamente cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é bom. Ele é fiel, ele vela pela sua palavra para cumprir na nossa vida. A palavra, ela diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai prosperar para aquilo que Deus enviou. Não interessa o tempo que vai demorar, mas ela vai prosperar. A palavra não volta e diz: Senhor, eu vou voltar de volta para a tua boca porque o fulaninho lá não quer. Não. Quando Deus lança aquela palavra, ela vai prosperar. A palavra que sai da boca do Senhor, tudo que Deus falou foi criado. Deus não disse, não, pensando melhor, não gostei disso aqui, vou mudar. Não. Deus não fez nada com dúvida. Ele disse, haja luz e houve luz, e seja feito o firmamento, e seja isso, e seja aquilo. Tudo foi sendo criado de acordo com o desejo e a vontade do Senhor, segundo a sua palavra. E é assim que é e funciona. Nós comemos do fruto da nossa boca. Se nós falarmos palavras de bênção, nós vamos ser abençoados. Se nós formos negativos, tudo vai ser negativo na nossa vida. Se nós formos positivos, tudo vai ser positivo. Tudo vai ser bênção. Agora, quem é o negativo? É aquele que vê sempre impossibilidade nas coisas. Não, isso aí não vai dar certo. Não, isso aqui não dá. Não, isso aqui não sei o quê. A vida dela é aquilo ali. Aquele não, toda hora. Não é pra mim, não dá. Não, isso aqui não dá. Não, não é assim. É tudo não, 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 não. Ela não vê a possibilidade de sim. Ela não consegue ver a possibilidade de mudança. Ela não consegue porque ela não muda o seu pensamento. A palavra diz que a nossa mente tem que ser renovada todos os dias, assim como as misericórdias do Senhor. A nossa mente tem que ser renovada, porque quando o meu pensamento, a minha forma de pensar muda, o meu comportamento muda também. Aí eu mudo as minhas ações, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo as minhas palavras. Quando? Quando eu dou ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Então, quando eu dou ouvidos para que o Senhor, para aquilo que o Senhor está falando, a palavra prospera. Quando eu ouço, Tiago disse, eu não posso ser só ouvinte, eu preciso ser praticante da palavra. Eu não posso ser ouvinte negligente, mas eu tenho que ser ouvinte e praticante. Aquele que é negligente não prospera. Aquele que não coloca em prática não sai do chão, não sai do lugar. Eu preciso fazer aquilo que manda a palavra do Senhor. Então, reflita nesta palavra, medita nesta palavra e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao teu coração e que você mude o teu pensamento. A palavra diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Cristo nunca viu impossibilidades em lugar nenhum, porque ele sabia que ele e o Pai eram um. Quando ele orou para que Lázaro fosse curado, o que Jesus fez? Ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Teu nome vai ser glorificado aqui, Pai. Quando ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas elas enterraram o Lázaro, não era. Quando Jesus disse, não era para a morte. Quando ele chegou lá, elas acharam que era tarde, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Se creres, tu verás a glória de Deus. E ele disse que aquilo ali aconteceu para que Deus fosse glorificado, para que eles pudessem ver que Deus ressuscita mortos, porque era o que ia acontecer com ele. Ele ia morrer,
mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Se ali os discípulos e alguém tinha alguma dúvida, eles viram Jesus fazer Lázaro ressuscitar. Porque Jesus já havia dito que ele havia de padecer, que ele ia morrer, que ele ia... Não, Senhor, eu vou no teu lugar. Jesus disse, o cálice que eu vou beber, você não pode. Então ali Jesus já mostrou para eles a glória do Pai, que vai ressuscitar e que no dia da sua vinda, aqueles que foram sal, que foram luz, aquele que teve obras na sua vida, que a árvore foi frutífera, que ela foi podada e ela deu mais fruto, aquele ali vai se apresentar diante de Deus e ele vai dizer, entre para o teu descanso. O outro, não te conheço. Ah, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu fiz, mas eu não te conheço. Quantos vão chegar e vão dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, mas eu não sou teu Senhor, eu não te conheço. Porque quantos senhores, ou qual foi o Senhor da vida desta pessoa? Não foi Cristo. A prioridade que ela colocou não foi Cristo. Então, nós precisamos refletir nas nossas atitudes. Ele disse, Pai, tu sempre me ouves. Aí ele disse, Lázaro, sai para fora. Uma pessoa que estava morta, em processo já de decomposição, saiu de lá andando. Então, porque tudo é possível para Deus. Jesus disse, tudo que você pedir orando e crendo, você vai receber. Então, mude as tuas atitudes. Mude o teu pensamento, teu comportamento, tua forma de agir, teu proceder, teu falar. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração desta pessoa, edificando, renovando, transformando, enchendo ela da tua graça, do teu poder, da tua unção. Que ela seja abençoada, Pai, em nome de Jesus, que ela mude o seu pensamento, que ela tenha a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E eu oro também, Pai, pelo nosso país, pelas nações, aonde missionários e missionárias, Pai, têm pagado um alto preço, que estão aí, Senhor, pregando o evangelho a toda criatura, missões no mundo todo, aonde tem lugares, Pai, que a palavra não pode ser pregada, mas estas pessoas estão ali pagando o preço para que almas sejam resgatadas, para que vidas sejam transformadas, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, que o Senhor possa revestir elas de poder, de unção e de graça, de sabedoria, Pai, e que o socorro chegue para eles, Senhor, seja o financeiro, o espiritual, que o Senhor venha abençoar cada projeto, Pai, que o Senhor envie o socorro para todos os projetos missionários em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.